Boa noite, o mundo. Eu estava para falar algo aí que o próprio. Olha o que acontece. O que falou quem? O rabino israelita. Foi perguntar por que essas coisas todas. Até Israel entrou em incêndio. Até Jerusalém. Anteontem estava debaixo do fogo. Olha o que o rabino falou. Está a se cumprir a palavra de Deus. Olha o que quando lhe perguntaram qual palavra que estava a se cumprir nos nossos dias, ele falou: está a se cumprir Malaquias 4. É incrível. O rabino. E você vai dizer, mas ele é de Deus? Não. Quando o sumo sacerdote profetizou a respeito da morte de Jesus Cristo para que a nação não perecesse, não era de Deus. Mas a Bíblia diz que como ele era o sumo sacerdote daquele ano, então profetizou a respeito da morte de Jesus para que salvasse o mundo, né? Não somente Israel e o mundo. E esse Israel a qual Jesus morreu continua duro, só poucos foram salvos até hoje, mas ainda assim, por causa de Abraão, tem uma promessa. De Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades. Eu estava a discutir não, estava a instruir um nosso obreiro aqui, que estava a discutir com os seguidores do William Branham, são amigos dele, com o obreiro Miguel. E os amigos dele são parentes, vivem na mesma casa, são abrahamitas, estavam lhe afrontar, a dizer que o teu apóstolo é falso profeta. Profeta Elias é William Branham. E o obreiro Miguel me disse que não tinha bases bíblicas para se defender. E eu lhe falei, fala a eles que o profeta Elias vai apresentar a noiva a Jesus. Fala a eles que o profeta Elias vai desviar as impiedades de Jacó. Fala a eles que o profeta Elias é uma das oliveiras, glória a Jesus, do Apocalipse, que vão infernar o mundo na grande tribulação juntamente com seu companheiro, Moisés, seu irmão. E eu falo, onde está o William Branham? Está enterrado, não ressuscitou. Então como é que o Elias morreu e a igreja está aqui? Como é que Elias morreu e a Israel ainda não foi pregada? Como é que Elias morreu e a grande tribulação ainda não se manifestou? Seus cegos, em vez de serem cristãos, se tornaram brahmitas, seguidores de Branham. Todos vão para o inferno. Todos. Porque a glória dele, ele não dividiu com Branham, não. Quem é Branham para receber a glória de Jesus? Perdidos estão. Então, o homem, o rabino disse, está a se cumprir a palavra de Deus. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. William Branham morreu, ainda não veio o dia terrível do Senhor. Grande tribulação. Elias viria antes, não é na grande tribulação. Para aqueles que dizem que Elias virá na grande tribulação, não entenderam a Bíblia. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que ele seria enviado. Está lá na Bíblia, mas ninguém viu isso. E o rabino disse, está a se cumprir Malaquias 4, que Elias viria para preparar o caminho do Senhor. Viu? Um rabino israelita que falou isso. Por isso, Elias está a destornar os poderes das trevas, está a destruir as potestades do ar e vai acabar com os principados da ira. A terça parte do exército de Satanás vai ser jogado no abismo. Mas a queda desses poderes faz gemer a terra, como no dia do Egito. Gemidos inexprimíveis. E as dores do parto. Um rabino, um pau seco, está a despertar o mundo. O pau seco entendeu os nossos dias. Mas os ministros dessa geração, que chamam-se evangélicos, os cristãos, não entenderam nada. Como foi nos dias de João Batista, assim será nesses dias também.
Como foi nos dias do Filho de Deus, assim também a esta geração. A única diferença é que muita gente vai despertar, sim, porque é o tempo do fim. É a glória da última casa. Mas o resto ainda continuará no sono, esperando por aquilo que já aconteceu. Uns ainda vão seguir as suas dissoluções, seguindo as fogueiras santas, os ensinamentos falsos do Valdemiro Santiago, Aguinaldo Duque, não sei se é Aguinaldo Duque, aquele emocionado aí, brasileiro, Silas Malafaia, os profetas da África, a Igreja Católica. O tempo está cumprido e o reino se manifestou entre vocês. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ontem o meu rapaz, o Mário, me ligou e ele me disse: estás cansado depois da live? Eu disse: um pouco. Eu disse: gritas muito. Não, eu não grito muito, é a unção que faz a diferença. E eles disseram a Jesus, e ele fala com muita autoridade, fala diferente do que dos outros mestres, com muita autoridade. Sim, João Batista também no deserto gritava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Primeira pergunta. Elder Simão Alberto, apóstolo, fala da luta de Jacó com o anjo. O anjo preso a Jacó. E pá, aquela guerra foi simbólica. Olhando para aquela guerra, foi literária. Assim, vis-a-vis no olhar, o anjo estava aí. Mas olha as coisas espirituais como eles são. Parecia ser que era o literário, mas não. Esse é o exemplo agora da nossa vida. O exemplo da nossa vida. Antes de falar do anjo, da luta do anjo com Jacó com o anjo, vamos voltar à vida. Controla a sua vida de Jacó. A vida de Jacó é a vida do cristão. E ele andava nas tendas, o amado da sua mamãe, sim, preguiçoso, né? Se ele só habitava nas tendas porque era preguiçoso. Filhinho de eu, é o caçula do quê? Da Rebeca. Viu? Comendo do pão, do bom, do melhor, porque o pai dele era milionário, era rico, não precisava trabalhar. Trabalhar para quê? Você tinha tudo. Agora veja o que aconteceu. Chegou a hora da vocação. Da sua vocação que já ele tinha antes mesmo que nascesse. Se cumprir. E o próprio Deus criou aquele ambiente. Sim, aleluia. Tribulação que te leva até Deus. Tribulação que te leva a buscar Deus. Tribulação que te leva a você a conhecer Deus. Oh, como Deus, um Deus como Paulo disse, o sábio arquiteto. Glória a Deus que tudo o que ele faz somente para beneficiar os seres humanos. Só que os seres humanos nunca entenderam isso. Todo o agir de Deus, toda a realização, todo o trabalho, sim, até mesmo quando ele derrama o seu juízo na terra, ele quer salvar um povo. Então o irmão dele quis matá-lo e por causa da ameaça da morte ele tinha que fugir. Sabe o que significa isso? Quando ele sai da casa dos seus pais para a terra de Pandarã, começa o cristianismo no homem. Se for alguém que nasceu num lar de familiares crentes e nunca provou pecado, aí conheceu o bem e o mal para começar a buscar agora a Deus. Não tem relato que ele buscou a Deus antes. Não tinha. Agora, pela primeira vez, ora. Oh, em Betel. Parece que poderia fazer uma mensagem só que fala de Jacó. Em Betel e alçará o padrão de amor. Sim, e ele se acha em dificuldade, em aflição, na solidão, com medo, terror, sim, aleluia, no meio do ermo, com as ameaças dos delinquentes, sim, das bestas feras do campo. E agora ele sozinho, aquele que andava nas tendas, girando nas saias da sua mamãe, o filhinho de papai, agora se acha na solidão, em ações, e aí tinha que orar. Tinha que buscar a Deus. Tinha que buscar o socorro do alto. Ele só tinha informações de Isaac. E pela primeira vez, ele fala com Deus. E Deus ajudou ele. E ele dorme e ele teve um sonho. E ele viu uma escada que saiu do céu até a terra e os anjos se moviam. E o Todo-Poderoso estava lá em cima.
E Deus falou com ele: Jacó, Jacó, eu sou o Deus do teu pai, dos teus pais, né? Nesse caso, Abraão, Isaac e Jacó. Não temas, eu não vou te deixar até que eu faça o que eu te prometi. O que ele lhe prometeu? Lembra-se do nascimento deles. O menor será o mais velho. Graças a Deus. Glória a Deus. Ouvistes? Eu não vou te largar até que eu tenha cumprido a minha palavra em você. Em outras palavras, começa agora o trabalho, começa, eu vou quebrantar você, eu vou mortificar a tua vontade, eu vou abater você, eu vou te traspassar com a minha palavra, eu vou te humilhar para depois te exaltar. Eu vou te fazer passar fome, eu vou te mostrar, sim, que a cruz não é fácil. Assim Deus falou a Paulo, aliás, a quem? Ananias, eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Eu como caí, já começou a carregar a sua cruz. O filhinho de mamãe já não tinha leite quente. Ele estava lá na tenda: mamãe, o mata-bicho, o café da manhã, Jacó, você é muito chato. E Rebeca chamava um trabalhador, uma ama: vai lá acompanhar o leitinho do meu filhinho. Agora já não tem um leitinho. Aí só tem Deus. E o homem tem que se esforçar. Viu porque há lutas? E agora ele parte com aquela promessa. Mas quando ele acordou e ele disse assim: eu não sabia que afinal de contas a porta do céu é aqui. Na sua ignorância, ele pensou que a porta para ir para o céu é aí. E ele disse: não, vou marcar esse lugar para não esquecer. Olhou em volta: não, essa pedra aqui é o marco, é o sinal. Pegou no azeite, derramou. Aquele azeite representa o sacrifício. Apresentou a única coisa que ele tinha. Se tivesse um animal aí, ele sacrificaria. Apresentou. E esses pregadores da prosperidade tiram dinheiro do povo por causa desse versículo aí. Olha, deu tudo o que ele tinha. Mentira. Negócios frustrados. Mas os negócios do reino vão prosperar. Vão prosperar. Vão prosperar. Vão prosperar. E ele disse: eu não sabia que aqui é a porta do céu. E pela primeira vez oro, eu disse: Senhor, se tu me guardar, me der de comer, me guardares, me vestires, me trazer de volta para a casa do meu pai, eu vou edificar um altar aqui, eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar onde eu estou aí. Quando eu voltar aqui, eu virei aqui levantar um altar para apresentar sacrifício, adoração a ti. Um voto. Partiu. Começa o trabalho árduo, 7 anos pela Leia, ou então pela Raquel. Quando menos ele esperava, Labão mudou o negócio. Mais 7, 14 anos é o exemplo de uma vida cristã. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Sim, 14 anos sem salário, trabalhando pelas 2 filhas, contra a vontade dele. Labão representa Satanás, representa o diabo que nos leva a outras milhas, ao diabo que nos peneira, como está escrito: Satanás vos pediu para vos ir andar como um trigo. É o diabo que nos, aleluia, nos pede para sermos levados para o deserto, para a tribulação da vida, as injustiças, as injúrias, as calúnias, as humilhações, as perseguições, tudo isso. 14 anos. E depois disse: agora vais ganhar salário. 6 anos, aleluia, a ganhar salário. Mas 10 vezes mudou o salário dele. 10 vezes, sim. Muita mentira, muita roubalheira, muito engano, muita injustiça, muita injúria, tudo isso. 10 vezes mudou o salário dele. Mas Deus mudou o cativeiro do homem. O injusto, aleluia, empobreceu. E o injustiçado enriqueceu. Diz a Bíblia que toda a riqueza de Labão passou por justiça. Não pense que ele roubava. 20 anos depois, chegou a hora. Ouviu? 20 anos. É incrível esse período de tempo. E os ministros que queriam buscar avivamento nunca se posicionaram, pelo menos 20 anos, para buscar a face do Senhor incansavelmente, como eu falei nos pastores, aleluia, do mundo inteiro. Eu fiz uma reunião com ele e disse: vocês têm que orar como orou Isaac. E Isaac orou instantemente 20 anos pela sua mulher, para que concebesse. Ou então tem que orar como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, no Getsemane, ele orava como?
Aleluia. Intensivamente. É incrível. Intensivamente. Glória a Jesus. Que até as suas veias arrebentaram. Em vez de sair calor, saiu sangue. Saiu sangue. Nem mesmo o anjo que veio lhe confortar conseguiu lhe confortar. A tristeza era tão grande, o anjo veio lhe confortar, mas ele continuava a sussurrar. E alguém me perguntou aí, vou orar uma hora, como se você não pode repetir? Oh, negligentes. E o que Jesus orou durante toda a noite? O que Jesus orava? Jesus passava a noite em oração. Alguém me perguntou isso aí. Jesus passava noite, sabe o que é noite em oração? 18 horas ele subia no monte e só saía lá de manhã. 12 horas de oração, prostrado diante do Pai. Quais são as palavras que ele falava? Como então? Vocês continuam sempre com esses meninices aí que estão a vir com eles aí. Se vocês não mudarem, mas eu creio que vocês me perguntam porque querem aprender. Então aprendam mesmo. Mas se é para vocês ainda aumentarem as vossas dúvidas, então não posso fazer nada. 20 anos depois, e ele disse, volta. Em outras palavras, o trabalho está feito. Pagaste o preço suficiente. Agora vai tomar posse. Aqui se toma posse das riquezas. Ouviu? Toma-se posse do reino de Deus, não é das bênçãos. Toma posse. Como Valdemiro Céu, tem que tomar posse. Tomar posse de quê? Do reino de Deus, da salvação. Em outras palavras, Deus fala, você não vai tomar posse do reino aqui. Aqui é terra imunda, é a terra imunda, a Mesopotâmia imunda, a grande Babilônia, Pandarã imunda. É na terra das promessas, a terra das peregrinações de Abraão, a terra das peregrinações de Isaac, a terra dos teus pais, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. É lá, como disse Jesus. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos, e não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais até que venha o tempo em que vocês reconheçam. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Sim, tinha que ir para Canaã e não em Pandarã. E ele estava podre de dinheiro. Podre de escravo, podre, como se diz na gíria, mas tinha que voltar para ir tomar a bênção espiritual. Aquele era a bênção material, os céus e a terra vão passar, somente a palavra do Senhor, e tinha que tomar o reino, e não as bênçãos, e não as riquezas. Ouviu, glória a Jesus, e Jacó obedeceu e partiu, mesmo sendo abençoado, mas ainda não havia conhecido Deus. E quem não conhece Deus não está salvo. Chegou a hora, e Deus disse, 20 anos foi suficiente. Agora vais me conhecer. E o próprio Deus permitiu que o terror invadisse Jacó. E Jacó, voltando, se lembrou de Esaú. Esaú afiava o machado. Não vai voltar. 20 anos ele se esqueceu no regresso. E pá! Chegou a hora. E pela primeira vez se separa da família. Ouviu? Separação, 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 separação. Não é andar com os pardais para voar baixinho. É andar como águia, separado como águia. Sim, como está escrito, aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir com asas como de águia, vão caminhar, não vão se cansar, vão correr, não vão se fatigar. Se separou e passou uma noite em oração, ouviu para ver Deus, ele queria ver Deus. Em outras palavras, ele disse, as bênçãos não me contentaram, as bênçãos não preencheram o meu vazio, eu continuo o mesmo, eu fui abençoado, mas ainda assim há um vazio dentro de mim. Eu quero te conhecer, ó Deus, eu quero te conhecer, ó Deus, como Davi chorava no deserto. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, ó Deus, onde não tem água para ver a sua glória e a sua fortaleza, viu? Para ver Deus, e ele quis ver Deus, e assim Deus o visitou, porque passou a noite em oração. Na alvorada o Senhor desceu, depois de uma noite de clamor, Senhor, eu quero te conhecer. Eu creio que Jacó dizia, chega de sonhos, eu sonhei o Senhor assentado em cima, aleluia, de uma escada, eu sonhei anjos, eu sonhei na terra de Pandarã, eu vi bênção, eu vi os machos que fecundavam as fêmeas como eu desejava. Tu falaste comigo, eu ouvi a tua voz, mas eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face, eu quero contemplar a sua glória. Como Moisés, depois de muitos milagres, disse, Senhor, eu quero contemplar a tua face, eu quero ver a tua glória, Deus.
Ah, essa terra pudesse entender o que eu prego. Poderoso Deus! Os padres estão a dizer, o homem das lives. Já, parece que o meu nome agora já é o homem das lives. Alguém foi em Malange, lhe falaram, vai na igreja de Ismael. E ele falou, qual Ismael? Estou na igreja da voz que clama no deserto. Quem é esse? Aquele das lives. Lá em Malange. Aquele aí, o homem das lives, o barbudo, qualquer tipo maluco. E a moça ele falou, você não, se você pudesse entender. Disse, não, cuidado, esse pregador da YouTube. Se você está seguindo os pregadores da YouTube, eu disse, pregador da YouTube. Está lhe mandando aí na sinagoga de Satanás, Ismael. Achas? Quem experimentou isso nunca vai mais na sinagoga de Satanás. Se você vê alguém saiu aqui e foi na sinagoga de Satanás, não experimentou ainda. Oh, favos de mel. Quão profundas és tu, favos de mel. Glória a Jesus. Ouviste? E o anjo desceu, glória a Deus. E lutou com ele, porque o anjo queria voltar sem dizer nada. E ele disse, exemplo de oração, exemplo de você clamar pela face do Senhor, exemplo de você buscar a face do Senhor e nunca desfalecer e nunca desistir até achá-lo. E ele queria ir embora. O quê? Homens determinados, aleluia, lutam com Deus. Homens corajosos afrontam Deus. Eu vejo, glória a Jesus, Gideão a dizer, e tu estás a dizer que tu és comigo, tanta miséria, tanta escravidão, 7 anos, se tu fosses comigo, como então eu tenho padecido junto com o meu povo? E o Senhor disse, vai nessa tua força, eu sou contigo e por isso eu te apareci. Agora Jacó está a dizer o quê? Você vai ir embora sem me abençoar. E qual bênção que ele pedia? Achas que era dinheiro? O homem já estava podre de dinheiro. Acha que era filhos? Já estava podre de 12 filhos. Acha o que ele pediu? Bênção espiritual, salvação da sua alma, a maior de todas as bênçãos. Oh, glória a Jesus Cristo. E o anjo disse, me larga, disse, aqui não vou te largar, não vou te largar. Sim, veio o profeta e disse, e, aleluia, sendo homem, lutou com Deus e prevaleceu. Glória a Jesus Cristo. E ele falou com ele, esteve com ele, e ele o respondeu, e ele o abençoou e mudou o seu nome. Glória a Jesus. Teu nome já não será chamado Jacó, Israel é o seu nome. Agora que o anjo, glória a Deus, feriu o homem, eu quero falar da ferida, ou então, glória a Jesus Cristo, das consequências que Jacó teve nessa luta. O anjo tocou. Esse anjo que vocês estão a ver não é anjo, é o próprio Senhor dos exércitos. Sim, Oséias descreve isso, que é o próprio Senhor dos exércitos. Ele não lutou com anjo, lutou com Deus. Ouviram? Tocou no seu tendão, como é que se chama, de Aquiles. E o homem ficou ferido e teve que lhe largar. Em outras palavras, Deus está a falar, eu nunca perdi batalha, Jacó. Homem algum me afrontou e me venceu. Não há Lúcifer, não há principados, não há potestade, não há Apolion, não há macumbeiros, não há Bill, como é que é aquele presidente norte-americano? Não há Biden, não há presidente russo, não sei Vladimir Putin, não há o presidente chinês, não há o presidente de Angola, nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem o homem lá da França, não há papa, não há bruxo da Índia, não há ninguém que pode lutar com Deus. Deus nunca perdeu batalha, Deus nunca perdeu guerra. Deus, ele desce no vale sozinho e toca na cabeça do inimigo. Sim, dos povos ninguém esteve comigo, eu sozinho desci e eu manchei as minhas tropas com vinho de tinto Bosra. Glória a Jesus. E no terceiro dia ele ressurgiu, ninguém esteve com ele. Sim, é isso que ele falou, glória a Jesus Cristo, a Davi, a respeito de Usa. Usa queria ajudar Deus, Deus disse, eu sozinho desço na batalha. Com quem eu fui? Eu fui com quem? Na terra dos filisteus. Ninguém foi comigo. Os filhos de Eli morreram. Ninguém foi comigo. Mas eu sozinho derrotei Dagom. Glória a Jesus, ouviu? E Deus prevaleceu. Glórias, mas a coragem de Jacó, Deus disse que ele prevaleceu contra Deus. É a coragem, o exemplo de oração, orar e nunca desfalecer. Sim, aquela ferida, glória a Deus, são as marcas de Cristo sobre nós, como disse o apóstolo Paulo. E ele disse assim, agora ninguém mais me inquietará, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, marcas de oração, marcas de oração. Paulo fala das marcas de oração. Levantai as vossas mãos cansadas, os vossos joelhos desconjuntados, marcas de oração. Marcas de oração, marca de oração.
oração para ver Deus, para matar, aleluia, a inimizade que está dentro de ti, para rasgar o véu no teu coração, para que o santuário se abra e o Todo-Poderoso possa se manifestar vis-a-vis no olhar, é com exemplo de oração. Jacó, aleluia, lutando com Deus, é o exemplo de oração. E você orar, lutar com Deus em oração e nunca desfalecer. Glória a Jesus, não é em busca dos bens materiais, é em busca da presença dEle. Oh, tua presença, oh Deus, é a coisa mais melhor que eu encontrei. Tua presença, oh Deus, aleluia, é o que eu quero. Tua presença, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Grava a tua eternidade nos meus olhos, oh Deus. Grava a eternidade, sim. Homens que amaram, se apaixonaram por Deus, buscaram isso toda a sua vida. Você poderia encontrar um homem prostrado 12 horas sussurrando, dizendo: Senhor, Senhor, eu quero Deus. Mas essa geração está lutando com Deus, dizendo: Senhor, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E Deus responde: você acha que o dinheiro é o mais importante para ti? Eu quero que você me conheça para que a tua alma possa se salvar. E Jacó confessou, depois que o anjo foi, o Senhor dos exércitos, e ele disse: aleluia, os meus olhos viram Deus e a minha alma foi salva. 20 anos depois, viu? Deus abençoe vocês. Rapaz, você me provocou, né? Esse rapaz fez essa pergunta, sabe por quê? Porque ele sabe que quando eu falo isso, o fogo cai. Ele assim alguém já tinha me feito essa pergunta, ou parece que eu preguei, e ele viu, ele queria, não, vou lhe provocar. Sim, no bom sentido da palavra, queria não somente aprender mais com profundidade, mas queria me ver a vibrar, porque quando eu falo da oração, glória a Deus, vibro, e a terra estremece. Sabe por quê? Porque eu carrego as marcas de oração no meu corpo, eu carrego as marcas de oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós pregamos aquilo que nós vivemos, o fogo cai, e Deus testifica e confirma no céu que é verdade. Mas quando nós falamos o que nós não somos, Deus reage ao contrário e diz: mentira, 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 parede branqueada, hipócrita, sim. Outra pergunta. Maria da Glória Barbosa Amancio. Apóstolo, quando foi que Moisés se preparou para buscar a Deus? A essência. É assim, como o tempo passado, a dispensação dos patriarcas foi simbólica. Veja, Moisés sabia que ele seria o libertador. Moisés sabia, pois o Espírito revelou a Estevão. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que ele seria o libertador deles. Mas eles lhe perguntaram: quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? Já na casa de Faraó, Moisés sabia que ele seria o libertador. E por isso fez aquela atitude aí de defender e matar o egípcio. Aquela atitude toda estava a mostrar que o que estava dentro dele estava a ferver como libertador. Só que no momento próprio, em métodos impróprios, né? E Deus lhe mostrou, não. Aliás, Deus permitiu para que ele fugisse, né? Porque Deus não pode preparar, glória a Deus, aquele a quem ele tem chamado no meio da grande Babilônia, das faras. Como eu vi, as obreiras da Grande Universal iam lá nas noites para evangelizar. Ficavam a dançar. Depois iam no banheiro. Iam orar, queima. Voltavam, iam lá todo de mini saia. E o quê? Você quer defender Deus no inferno? Ai, não, é maneiro para destruirmos a discoteca. Eles é que depois abandonaram a tal igreja e se tornaram das noites. Não é assim, não vale a pena. Não, que Deus é que te manda. Há pessoas que recebem ordenanças direta, como de Pedro. Vem! E eles foram fazer isso e Deus agiu. Como Deus me mandou. Vai, entra aí, vai evangelizar aqui dentro. O quê? Sobe no altar. Eu fui lá, o padre fugiu, mas afinal Deus me levou para ir evangelizar o padre, mas eu encontrei lá uma madre, e a madre estava lá a arrumar o quê? Os panos lá do padre. Eu subi até no altar e comecei a lhe pregar a idolatria, lhe mostrei a Maria, e ele ficou chateado. Qual coragem você tem de subir aqui no altar, não sei o quê, papai. Eu disse: assim diz o Senhor, vai onde você for, essa semente vai ficar em você, aí você vai se converter. A madre ficou assim espantada e eu desci. Por quê? Porque Deus me mandou. Mas você não pode ir lá e fazer isso pela tua aventura. É como aquelas aventureiras que foram na Moshima e foram partir a imagem da Moshima e pensaram que Deus era com ele. Onde estão? Desapareceram. Agora, se Deus é que te manda, sim. Ok, então, respondendo à tua pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Falou o quê? Quando foi que Moisés se preparou para conhecer? Sim.
Quando Moisés saiu do Egito para a terra de Midian, começou a obra do Senhor. Ouviu? Por isso no deserto, glória a Jesus. Olha só, o ofício que ele teve é para ir buscar a face, você não sabia. E Deus preparou que ele fosse pastor. Que grande oportunidade para ir no deserto. E enquanto ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, o chamado dele, ou então a vocação, a libertação pelos seus irmãos lhe consumia, lhe consumia, lhe consumia. Eu creio que ele gritava: até quando? Até quando? Até quando? Até que veio a resposta: Moisés! Sim, aquilo que aconteceu com Moisés 40 anos depois significa foi revestido do poder. Viu Deus. Se o outro ficou 20 anos, ele ficou 40. E ele mostra isso: eu sou gago, muito lento, mas Deus trabalhou nele. E a chama da sarça, que era o próprio Espírito Santo, entrou em Moisés com poder, sinais e maravilha. Vá! E ele foi, viu? Saiu do Egito revestido do poder. Aliás, da terra de Midian, revestido do poder. E por isso começou a operar sinais e maravilhas. Só opera sinais e maravilhas quem está cheio do Espírito Santo e revestido do Espírito Santo. Mas, Apóstolo, Nelson Mandela era um homem de Deus? É possível um homem de Deus ser praticamente idolatrado pelo povo, ser amigo dos governantes da terra? não. Ele foi ao inferno? Não, vou responder. Preste atenção. Se o homem não nascer de novo, vai para o inferno. Não importa os serviços louváveis que ele faz à sociedade. Ouviu? Saibam disso, vocês vos enganaram. Qualquer um que não nascer de novo, vai para o inferno, por mais que ele dá toda a sua vida em prol do povo. Pois Paulo fala isso. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado no fogo, por causa da minha fé, se eu não tivesse o amor de Deus, para nada me aproveitaria. Ainda que eu entregasse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, se eu não tivesse o amor de Deus, para nada me aproveitaria. Já falei do amor de Deus aqui. Só os nascidos de Deus é que têm essa piedade. Ouvistes Nelson Mandela? Você não sabia que Nelson Mandela me enganou? Olha, se for na África do Sul, já ia arranjar um tumulto aí, mas como ninguém levanta esse tumulto contra mim, eu ficar o pipi. Você é uma pessoa normal, fala isso na África do Sul, vão te executar. Preste atenção. Nelson Mandela enganou o mundo. Você não sabia que o mundo prepara seus heróis? Você não sabia que isso sai dos gabinetes? Você não sabia que os famosos heróis, tudo é fabricado no inferno? E vem nos gabinetes da terra? São homens que fabricam. Eles precisavam de uma pessoa, precisavam de alguém para que fosse exaltado, para que fosse o elo da unidade mundial para falar do amor, da reconciliação, e exaltaram Nelson Mandela. Você está pensando que é? Nelson Mandela foi um pecador. Você está pensando que Nelson Mandela era democrata? Grande ditador. Tudo o que ele mostrou é só para enganar a opinião pública, para mostrar que ele era sincero, ele era bom, ele não sei o quê. Mentira! Semelhante aos outros, mas como ele foi fabricado para essa finalidade, para que fosse adorado mais tarde, então aconteceu o que aconteceu. Nelson Mandela. Mentira dos humanos. Um assassino, um adúltero, um ladrão, todas as características humanas dos homens da carne ele tinha. Mas agora, porque ele tinha a cobertura de Satanás, porque Satanás precisava de uma imagem, de um homem, para ser adorado. Satanás, ele prepara, Satanás trabalha como Deus, prepara o amanhã já hoje. Ele sabia, eu vou, por causa do sofrimento que ele passou, até a cadeia dele, tudo estava no projeto de Satanás. Ele tem que sofrer para depois vir reinar. Ele já sabia, mas Nelson Mandela era maçom, você está pensando que é? Era da maçonaria, da mesma cúpula, das Nações Unidas. É um produto das Nações Unidas, se vocês não sabiam. E as Nações Unidas é de quem? É dos iluminados, da maçonaria. Ele foi fabricado com essa finalidade que você está vendo. As pessoas choram. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Levantaram os músculos, levantaram tudo. Todo mundo se vergou diante dele, mesmo em vida. Os famosos correram para a África do Sul para ir ter encontro com ele. Grandes jogadores, grandes não sei o quê. Mike Jackson. Quem não queria tirar fotografia com Nelson Mandela? Deixa eu vos mostrar o primeiro exemplo que ele não era democrata. Vocês que são políticos. Quem é que ele substituiu? Seu sobrinho. Ouviu?
saiu, meteu lá o sobrinho dele. Mas ninguém fala disso. E quando o sobrinho estava para sair, estava a preparar a irmã dele, mas o Zuma disse, eu entendo também política, o Zuma disse, você aqui, esse país não é do Nelson Mandela, não. O Zuma disse, esse país não é de Nelson Mandela. Não falou em público, lá nos gabinetes. Você quer deixar a tua irmã? Golpe democrático, claro, sim, não é golpe das armas, não. Pá, laca, 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 laca. Há uma irmã que ontem, quando eu fiz libertação, eu falei, pá, laca, laca, laca. Como é? Pelanganze. Olha, está sempre a me escrever mensagem. Pelanganze. Hoje ele vai me escrever, pá, laca, laca, laca. Pá, laca, laca, laca. É algo que quebra. Pelanganze são as cadeias que caem. As algemas, né? Ouviu? É isso aí, tudo mentira. Tá aí, deixou os seus milhões na sua família. Você está pensando que ele é quem? Não perseguiu os brancos vis-a-vis no olhar, mas espiritualmente eles, aliás, em sombra os perseguiu. Você não sabia. Com a raiva daquilo que eles fizeram. Mas como ele não queria manchar a imagem dele, porque o diabo estava lhe preparado para ser aquela figura, para ser idolatrado a nível mundial. Então fingia, perdão aos brancos, porque não sei o que. Esquece isso aí. Só Deus é bom. Mas Apóstolo, Tibi Joshua está no inferno? Tibi Joshua desceu direto para o inferno. Se o homem não se converter, se o homem não nascer de novo, não importa o que ele faça na terra em nome de Jesus. E Jesus dirá no último dia, aqueles que disserem, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome curamos enfermidade, em teu nome operamos maravilha, em teu nome pregamos o evangelho a todo mundo. E ele vai dizer a esses pecadores, apartai-vos de mim, seus pecadores, porque eu nunca vos conheci, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Viu? Tibi Joshua foi direto para o inferno porque era servo de Satanás. Ele enganou as pessoas. A cada alma que ele levou no inferno e que ele vai levar no inferno, o sangue dessas pessoas vai cair. Assim como o Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, até hoje continua a sofrer. Cada pessoa que ir para o inferno, porque ele ensinou a doutrina dos demônios, o castigo aumenta. E o Tibi Joshua também é assim. Nesse momento o Tibi Joshua está a gritar no inferno, a dizer, não me adorem, não falem de mim, falem de Jesus, eu enganei as pessoas, por favor me ajudem, não falam de mim, destroem aquela igreja, calma, mas ninguém está a lhe ouvir. Cada pessoa que lhe adorar, assim como Mike Jackson, cada pessoa que cantar a música dele, o fogo aumenta aí. Cada pessoa que lhe adorar o Mike Jackson, dançar como Mike Jackson, o fogo aumenta. Cada pessoa que morrer por causa da doutrina do Russell, da Lena White, o fogo vai aumentar aí. Cada pessoa que morrer por causa da tua doutrina, dos teus ensinamentos aqui na terra, o fogo vai aumentar. É isso que Jesus falou. O sangue vai cair em cima da cabeça deles. Ouvistes? Então você está pensando quando foi o Tibi Joshua. Tibi Joshua foi direto para o inferno. Coronavírus matou Tibi Joshua. Amém. Beatriz Arcanjo, apóstolo Marcelino, por que Deus tem prazer na obediência do que no sacrifício? Não, presta bem atenção. Como vocês não entenderam? Esses do coaching também vieram com essa mensagem. Esses promotores sociais, esses pregadores da felicidade, da prosperidade, falaram isso. Quando o povo quer sacrificar no corpo, eles dizem, Deus quer obediência e não sacrifício. Qual a obediência que eles exigem? A obediência é o que eles mandam. O que eles mandam? Traz tudo que você tem. Eles já não parece que isso não é sacrifício. Eu vos contei a história que eu fui convidado na igreja de um apóstolo aí também corrupto, falso apóstolo. E eu fui para lá e ele me perseguia, esse apóstolo. Não me perseguia senão com a mensagem. Toda vez que me convidava, porque ele foi uma pessoa, não é amigo, mas próximo, me convidava com prazer. Convidamos o pastor Marcelino para vir assistir às nossas cruzadas, às nossas conferências. E eu, por causa da amizade, que nós tínhamos, não amizade profunda, mas pronto. Por 2 vezes me apresentei. E quando começou a pregar, estou a falar a segunda vez, primeira fez a mesma coisa, estou a falar a segunda. Ele virou para mim e ele falou, porque ele conhecia a vida que eu levava, de muito sacrifício no corpo. E ele falou, estás a sofrer à toa,
Não adianta, não vai mudar nada. Se ele está a me ouvir, ele também não vai me ouvir, estão envergonhados. Porque a árvore caiu no lado onde eles não esperavam. Eles estavam a dizer que é, não, 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 não. De preferência outro. Não é esse. O reprobro. O que a gente nem acreditou. Sim. Para vos confundir, Deus. E ele virou para mim e disse, estás a sofrer à toa. Em plena reunião. O povo não entendeu. Nem os ministros convidados. Parecia que estava a falar no geral. Você estás a sacrificar tanto e não muda nada. Você não está a ver que a tua vida não está a mudar. Você não está a ver que estás a sofrer à toa. Jejuar, subir os montes. Jesus já jejuou por mim. Eu não preciso mais passar a noite em oração. Ou subir no monte e passar o dia. Para quê? O meu Senhor já fez isso. Eu somente preciso crer. E todo o povo, suas marionetas. Glória a Deus. Todas prostitutas mulheres, vestidas de Jezabel, de Dalila. Uns plantavam bananeira, aleluia. Falavam língua de demônio, raba cheia. E ouvi uma voz que me falou, agora controla. Ele está a rejeitar o sacrifício. Você vai ver que ele vai cair nas palavras dele. Vai ver, Deus falou, esse hipócrita, e como ninguém vai entender. Terminou a mensagem, agora chama as contribuições. Olhou para nós, os pastores, convidados. Pastores, me ajudem com um sacrifício financeiro. Meu Deus vai te abençoar. Teu ministério vai crescer. Eu quero pregar na rádio. Muitas almas são curadas na rádio. E eu preciso de uma oferta. E ele falou, obreiro, entrega os envelopes aos pastores. Ouviu? Pressionar, isso é a obra do coaching. Ele te prega e depois te pressiona você a receber. Você já não tem nem como dizer. Eu até recebi, com vergonha. Se eu rejeitasse, eu não vou receber. E todo mundo, como é esse pastor? Mas saí de lá, rasguei o lixo. Estás em pecado. Tudo que é do anátema não é pecado. Ouviste? Aleluia! Presta atenção. E Deus me falou, agora veja, o mesmo que rejeitou o sacrifício, agora está a mandar o povo fazer sacrifício. Jejuar e orar não precisa, mas dar dinheiro precisa. São hipócritas. Quando a Bíblia diz sacrifício, não, obediência quero e não sacrifício, estava a falar aos rebeldes que querem sacrifício, como o rebelde Saul. O rebelde Saul não obedeceu, mas apresentou sacrifício. E Samuel disse, porventura Deus tem tanto prazer em sacrificar e não em lhe obedecer? Então o profeta diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Ouviste? Para você não pensar que Deus falou, não quero sacrifício. Não! Mas ele disse, sacrifícios e oblação pelo pecado, tu não aceitaste, ó Deus. E corpo me preparaste. Você não entendeu isso nada. Calma aí, pelo pecado. Hoje ninguém pode sacrificar para ser perdoado, como foi na lei. Na lei quem pecava apresentava um sacrifício a Deus. Colocava a mão no animal do sacrifício, transferia os pecados no animal e o sacerdote matava aquele animal. A morte do animal pegava o sangue e espargia o pecador. E ele dizia, vai, estás perdoado. São esses sacrifícios pelo pecado que Deus rejeitou. Agora veja, o mesmo Deus está a falar, o Deus Filho. Corpo me preparaste. Em outras palavras, tu rejeitaste os sacrifícios que se faz na lei para perdoar os pecados. Preparaste o cordeiro de homem, humano, como João Batista lhe chamou. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me preparaste o meu corpo para ser sacrificado, para os homens serem perdoados. Mas os coaching, eles pensam que aí, quer dizer, não interpretam como deveriam. Tu rejeitaste o sacrifício e as oblações. A oblação é derramar sangue no altar para perdoar o pecado. Deus rejeitou isso. Por isso preparou o corpo do seu filho. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ouviste? Quer dizer que ainda os sacrifícios são válidos. Sim, apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. E assim será agradável a Deus. Aleluia.
Mas, Ângela Mesquita. Apóstolo, o que devemos fazer para acabar de vez com o sono na hora da oração? sono na hora da oração está a mostrar a tua vida espiritual. É verdade, são demônios que atacam. Essa mensagem traz terror no inferno. Essa mensagem traz problema. Quer na oração, como ouvir a minha mensagem, as pessoas são atacadas. As orações, o diabo odeia os seus inimigos, odeia os seus agentes, odeiam a oração. Quando você vai para orar e eles começam a te atacar e eles não ignoram ninguém. Pode ser que você é fraco na fé, mas eles sabem, se nós não lhe atacamos agora, ele vai ficar forte. Por isso há sono, mas é o resultado da tua vida. Há muita fraqueza. Existem duas maneiras das pessoas serem fracos. Uns são fracos por causa do pecado, outros são fracos ou estão fracos espiritualmente por falta de sacrifício, falta de oração, falta de empenho, de atitude, para não falar agora os fracos por causa do serviço a Deus. Essa fraqueza é bênção. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse, agora eu vou me gloriar nisso, para que me habite o poder de Cristo. Mas se a fraqueza está a vir por causa da preguiça, você tem que se revoltar. Ouviu? E se a fraqueza é por causa do pecado, você tem que remover o pecado. Faça só isso. Estás bem, não estás em pecado, se revolta. Revoltar o quê? Toma atitude e diz, eu vou. Nem que você vai orar de pé, vai se esforçar, vai lavar a cara, vai clamar, pede ajuda a Deus e Deus vai te ajudar e vai sair desses. Insista nisso, esforçai-vos e Ele vai vos fortalecer. Ou socorri um que se esforçou. Achei Davi meu servo, e com meu santo olho ungi, e as nações lhe dei para as bater com a sua mão. É incrível. Mas, Nano Rodrigues. Apóstolo, o que significa sonhar sempre com carro preto? carro preto, isso é bruxaria. Está a mostrar carro do inferno. Os carros, no mundo do espírito, podem representar, glória a Jesus, um bruxo, um ministério de um bruxo, porque eles também têm ministério, o seu ofício, ou ministério do homem de Deus. Ouviste? Caminhão, a igreja. Agora no lado deles é preto, está a mostrar ataque de bruxaria. Alguma coisa eles estão a fazer contigo. Sim. Por isso eu quebro agora, em nome de Jesus, na tua vida, nunca mais você vai sonhar com esse carro preto. Em nome de Jesus. Carro do inferno. Sabia que existem carros no mundo do espírito? Aliás, o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Tem muitos carros que vocês estão a ver assentados em cima das pedras. À noite são carros em alta velocidade. À madrugada, aqueles carros estão a fazer táxis fora da nossa terra. Zango, 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 zango. Rock, 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 rock. Muitos táxis da noite são do inferno. E tem até relatos de pessoas que subiram nesses carros e o carro, quando assustou, entrou no cemitério. Ou então o carro em movimento, todos sumiram. Ficou ele sozinho. Nunca ouvi esse relato de carro cheio. O carro não parou, mas quando assustou, todos já não estavam. Só estava o motorista e ele. Oh, mas o carro não parou, como é que as pessoas desceram? É incrível. Carros parece que é uma lambareta estragada, mas está a andar à noite. Aquelas pessoas fizeram pacto com Satanás. Aquele carro ainda faz dinheiro. É incrível. Tem carros no mundo do espírito. Por isso eles são imitadores do rei. Elias subiu no carro de Deus. Oh, aleluia. E os carros de Deus vieram buscar Elias. E eles, como imitadores, também têm carros no mundo do espírito. E são esses carros que eles trouxeram no mundo físico. Glória a Jesus. Aleluia. Esther Mota Ramos. Apóstolo, o que fala em Apocalipse 14:4, eles serão escolhidos especificamente por Deus ou são eles mesmos que quiseram ser assim? Entendi. O que fala de quê? Apóstolo, o que fala em Apocalipse 14:4, eles serão escolhidos especificamente por Deus ou são eles mesmos que quiseram ser assim? Ou é simbólico? Enquanto a minha mulher está, eu não gosto de responder. Quando você me dá o capítulo, eu preciso, porque senão eu não vou te responder como devia. Você está me mandando capítulo, então vou ler. Eu já falei essa coisa de capítulo. Fala só. Ai, tá, agora quando vais lendo? Almeida. Ok. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, de entre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E ele perguntou se esses eles poucos fizeram isso? Sim, sim. Eles serão escolhidos especificamente por Deus, ou são eles mesmos que quiseram ser assim? Ou é simbólico? Não. Esses são os 144 mil, irmão. Por que você não falou disso? Tem que falar o nome. Se você terminar aí... Irmã. Irmã, são os 144 mil. Até hoje a igreja continua com simbolismo. No Apocalipse não tem símbolo. Ouviu? Apocalipse é real. O mundo vai terminando, o Apocalipse Deus vai usar mais símbolo. Os símbolos foram usados ontem, foram substituídos quando o real foi se manifestando. O Apocalipse é o fim. Qual é o símbolo mais? 144 homens escolhidos nas 12 tribos de Israel, cada tribo 12. E a igreja diz que esses são crentes, são os que vão ser arrebatados. Não, isso é mentira. Não existe tribo no meio da igreja. As tribos fazem parte da nação israelita, dos 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Ouviste? Cada tribo 12 mil. Esses aqui vão se manifestar na grande tribulação. Agora, é a vocação de Deus. Foram vocacionados, por isso você vê que eles até serão selados para que eles não moram, serão imortais, aleluia, na grande tribulação. Se as duas oliveiras vão morrer, mas eles não vão morrer, serão homens imortais. Pode passar um caminhão em cima dele, ele vai desaparecer. Por isso foram escolhidos, glória, vão se manifestar, ouviste? Na grande tribulação e no reino do milênio. Estarão lá com Jesus, vão formar o governo de Cristo. Ouviste? Esses são os israelitas que vão participar do governo de Cristo. A igreja também estará lá, no governo de Cristo. Aliás, a igreja é mais privilegiada do que os 144 mil, porque a igreja é a esposa de Jesus. Israel é a esposa do Pai. Glória a Deus! Rafael Corvos, apóstolo, existe diferença entre a glória de Deus e a unção de Deus? É possível Satanás manipular a unção e não a glória? O que nos livrará de sermos ungidos por Satanás? Quer uma como outras podem ser manipuladas por Satanás. Satanás manipula o poder, Satanás manipula a glória, Satanás manipula a unção. Preste atenção. Com palavra. O mesmo diabo se anda a transfigurar em anjo da luz. A glória é a luz. Aleluia. É a presença. É o resplandor. Agora imagina aquele diabo que é preto, 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 mais preto do que o preto. Ele vira agora aqui como anjo da luz. Se o homem não tiver discernimento, segundo a palavra de Deus, vai acreditar que é Jesus. Ou um anjo enviado por Jesus. E vai obedecer o que ele lhe mandar. Por isso, é glória que foi manipulada. Não que manipulou a glória de Deus. Enganou as pessoas que aquela glória de Deus. Ok? Não é tomar a glória para manipular, não. Ninguém toca na glória de Deus. Mas ele muda, ou então mente, ok? Mente que aquela é glória de Deus. E o nécio vai acreditar. Poder é o pior, né? Você não está vendo os falsos profetas como entraram no evangelho com o poder de Satanás? Você está pensando que aquele poder que o Tibijôncio faz e as pessoas a vomitarem é poder de Deus? Você está pensando que aquele poder do Tibijôncio, as feridas secarem na hora, os mortos ressuscitarem? Nunca vi, dizem que também ressuscitaram lá. Ou então do Alfa Local, aquele poder do Alfa Local, que não existe nenhum poder nenhum. Está pensando que é poder de Deus? É poder de Satanás, mas camuflado em nome de Deus. E o povo está a seguir. Sim, a única diferença, ou a diferença que existe, que o poder de Satanás não pode transformar um homem, não pode regenerar um homem, não pode libertar um homem. Satanás jamais liberta, expulsa Satanás. Agora, como você, a unção também. Unção é que é a capacidade que o homem recebe, o mesmo Espírito. Aquela capacidade que ele dá, se é unção de sabedoria, capacidade de você entender as coisas, se é unção de poder, de você operar debaixo da unção. Eles manipulam. Por isso você vai encontrar esses de coaching, o coaching, eles conseguem manipular a mente das pessoas através do poder dos demônios.
Os espíritos enganadores fazem isso. Os espíritos enganadores até fazem que o povo sinta emoções na carne, afetos, falsa paz. Pessoas sentem-se bem, choram. O espírito enganador manipula. Mas as pessoas continuam atoladas na escravidão do pecado. As pessoas continuam doentes. As pessoas continuam a sonhar mal. As mesmas que viram afetos, mas continuam sobre o fogo cruzado de Satanás. Dentro deles, o diabo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.